Abre a sua Bíblia, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Gente, então nós vamos agora orar pela filha da Zenilda. Nós já oramos na sexta-feira, vamos orar agora na autoridade do nome de Jesus. Ela operou, agora teve que voltar para o hospital. A Zenilda ligou para cá, eu fiquei preocupado, porque... Então nós vamos, fica de pé, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, amado Pai, o teu amor se estende de geração em geração e a tua misericórdia, ela cobre multidão de pecados. E por isso nós ousamos nos aproximar do teu altar para, em nome de Jesus, clamar pela casa da Zenilda, Senhor. Nós pedimos que a tua serva seja alcançada, Senhor, naquilo que ela mais deseja, é que ver a saúde da sua filha, Senhor. Pai, eu peço agora que no hospital o Senhor dê providência para que aquela pessoa possa sentir o teu mover e que o coração dela possa ser quebrantado nessa hora. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam segundo os teus propósitos, e por isso nós clamamos, porque a Zenilda ama a tua casa, ama a tua obra. Em nome de Jesus nós clamamos pela Angélica, Senhor. Cura a Angélica, restaura a sua saúde, cura a vida daquela mulher, Senhor. Tira todo o espírito de enfermidade daquele lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja em concordância diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Irmãos, o tema desta noite... Não tem o tema? Tem não? Bom, fala comigo. Os recabitas. Não, fala com força, gente, com coragem. Os recabitas. Somos nômades em terra estrangeira, amém? Fala de mim. Somos nômades em terra estrangeira. Amém. Vamos então ler a palavra que está em Jeremias capítulo 35, versículo de 1 a 15. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando.
Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. Não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Amém? Feche os seus olhos agora. Oh Deus, a tua palavra ministrada, Senhor, não voltará vazia, antes ela cumprirá o seu propósito aqui neste lugar, e nós queremos recebê-la, Senhor, docilmente, humilhando, Senhor, o nosso coração perante a tua verdade, Senhor, para que nós possamos crescer, conhecer, vivenciar que o Senhor conhece aqueles que são seus. Em nome de Jesus, nós pedimos: cerca este lugar, guarda esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quer dizer, nós já percebemos, né, que eram nômades, né, esses recabitas, um nome estranhos, né, mas de Recabe, avô que criou aquele clã, né, aquela tribo, né? E 200 anos antes de Jeremias, eles tomaram esse propósito. Tomaram um propósito porque eles estiveram sempre junto do povo de Israel, mas não porque pertencessem exatamente ao povo de Israel. Segundo a tradição, eles vinham de genealogia de Esaú. Então, na verdade, eles simpatizavam com o amor do Deus de Israel e viviam esse amor. Né? Se você depois pegar em 2 Reis 10:15, é o outro lugar onde se faz referência a Jonadab. Jonadab é que vai auxiliar exatamente Jeú, um personagem, né, um líder do exército de Israel, contra o exército de Acabe e contra os profetas de Baal. O que Jeú faz? Ele pega a ajuda de Jonadab, pede ajuda, Jonadab se oferece porque tem grande amor pela obra, e Jeú pega e reúne, faz o seguinte anúncio: olha, eu quero ser um servo maior do que foi Acabe em relação a Baal. Então eu estou convocando todos os que servem a Baal para se reunirem aqui. Então todo o povo se movimentou e todos aqueles que eram profetas e adoradores de Baal entraram dentro do templo de Baal, e Jeú, ajudado, né, por Jonadab, foi ali e matou todos eles. Né? Então criou-se ali vínculos de amor entre irmãos. Mas aquele povo era um povo colocado à parte. E por conselho de Recabe, eles nunca se aproximariam
de bebida forte, de vinho, e nem fixariam residência. E aí Deus, diante do pecado de Israel, o que Deus faz? Deus vai e manda, Jeremias, vai lá, pega os recabitas, eu quero que você os traga dentro do templo e vai oferecer vinho para eles. Então trouxeram diante de Israel aquele povo nômade. Nômade quer dizer que não para em lugar nenhum. Né? Não para em lugar nenhum. Eles viviam em tendas. E diante deles, Jeremias oferece. Ele dá até o local onde estava sobre eles um sacerdote chamado Anã, que era um homem santo. Então, eles oferecem vinho e o povo não aceita. O recabito fala assim, nós não vamos beber. Porque, na verdade, nós estamos seguindo um conselho, uma ordenança de nossos pais, de não nos aproximarmos de vinho, de não termos tendas, e é isso que nós fazemos até hoje, 200 anos depois. E aí Deus fala para Jeremias, está vendo? Eles que não pertencem ao meu povo, eles cumprem a minha palavra, enquanto o meu povo não consegue me obedecer. Enquanto o meu povo continua resistindo ao chamado que eu tenho para eles. É uma palavra muito bonita, porque eu fico imaginando uma série de personagens que passaram por situação diferente. Se você quiser pegar comigo no livro de Daniel, a gente pode dar um passeio, né? Pegar, abre aí, Daniel, capítulo 1. Que vai ser algo... Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra: resolveu Daniel firmemente. A palavra diz assim: resolveu Daniel firmemente, nessa época aqui ele tinha 16 anos, mais ou menos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele estava separado como homem e de inteligência que seriam criados, educados para servir ao rei. E eles eram muito bem alimentados com os manjares do rei. Daniel então vira e fala assim: eu não quero provar dos manjares do rei, porque quem me alimenta é o meu Deus. Amém? Quer dizer, os recabitas vão ter a mesma posição. Vão falar assim: não, nós não tomamos vinho. Nós não fazemos isso. Por que vocês não fazem isso? Porque eu pertenço a uma ordem, a uma geração que tem um comportamento diferente. Eu pertenço a uma história diferente. Né? Então, a gente, por alto, ouvindo essa história, você já logo identifica que Deus está falando para nós. Que nós somos um povo separado pelo Senhor, mas nós não somos separados pelo Senhor para ficarmos desorientados. Nós fomos separados pelo Senhor com um propósito. E esse propósito precisa ser diferente do mundo. Eu não posso ser igual ao mundo. Antes, eu tenho que ser sinal de contradição ao mundo. Há coisas que o Senhor está pedindo para nós e que nós precisamos voltar os olhos para o passado e ver as veredas antigas para que nós possamos caminhar segundo os preceitos do Senhor, obedientes ao que a palavra está nos dizendo. A palavra é obedientes, sem fazer concessão. O que, na verdade, eles queriam dos recabitas é que eles fizessem concessão. E nós não fazemos concessão. Por quê? Porque nós somos um povo separado pelo Senhor para outros propósitos que não são os propósitos do mundo. Você é uma pessoa diferente. Amém? Não porque você seja diferente exatamente, mas porque Deus te fez diferente, amém? Porque você é igual. Se você estiver diante de uma rodinha aí fora, as pessoas vão bem, em que você é diferente? Em nada, em nada. Não, realmente eu não sou em nada. Mas sobre mim está a mão do Altíssimo. Né? Eu lá no meu trabalho, sempre que acontece algum problema e logo depois é resolvido, as pessoas
Graças a Deus, você falou certo. A nuvenzinha continua sobre nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: a nuvenzinha de Deus está sobre a sua vida. Nuvenzinha de Deus. Você está debaixo da nuvenzinha de Deus. Isso faz uma diferença enorme, irmãos. Tá? E aí nós temos, sobre obediência, nós temos que falar sobre isso. Os recabitas estavam sendo obedientes à tradição deles. A tradição que não era uma tradição de homens. Porque quando você pegar lá em Levítico 9:10, você vai ver também o que Deus fala sobre beber vinho antes de ir para a tenda. Supondo que naquela época Deus habitava na arca e que agora habita em nós, eu tenho que crer que eu sou templo do Espírito Santo. Amém? Suponho eu que todos sejam. E cada um deve analisar a si mesmo para verificar isso. Falar assim: olha, eu sou chamado a ser templo do Altíssimo. Né? Então eu preciso no meu dia a dia, na minha vida, ter essa experiência de obediência ao que Deus está me mandando. Deus usa um povo estrangeiro para confrontar Israel. Deus pega os recabitas para mostrar para os israelitas o que significava seguir a voz de liderança do Senhor. Amém? Você está compreendendo isso? Amém? Então o que Deus está falando para nós hoje é exatamente isso. Que a gente não queira que um povo estranho venha nos falar daquilo que nós devemos fazer. Às vezes é isso que acontece. Às vezes o crente está numa rodinha e uma pessoa, um ímpio, vira e fala assim: ué, mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Não é verdade? Às vezes Deus usa o que é de fora para confrontar você. Para falar assim: ué, você não é... Aí você faz concessão. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa que a psicologia nos ensina. Né? O que acontece com o homem? O homem é um ser social. Ele tem vontade de relacionar-se. Essa vontade de relacionar-se também diz respeito à sua autoafirmação. A pessoa quer se autoafirmar. Então, ele quer ser uma pessoa aceita pelo grupo. Quer ser aceito. Eu quero ser aceito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a tentar agradar ao grupo. O seu grupo do trabalho, o seu grupo da escola, o seu grupo da rua, ali todo mundo sentado em frente à casa, né? E aí de repente no bate-papo, umas pessoas falando outras coisas e tal, e se você falar alguma coisa contrária, a pessoa fala assim: aí, é o santinho e tal. Aí você não quer isso. O que você quer? Você quer que as pessoas te olhem e falem assim: ai, cara, bacana, gente fina. E aí você acaba deixando as ordenanças de Deus para você entrar na roda dos escarnecedores. Né? Pedro foi assim. Pedro estava sentindo frio e tinha um grupo que estava na fogueirinha lá. Ele se assentou ali junto daqueles homens, deviam estar falando coisas e coisas. E quando alguém falou: você não era seguidor de Jesus? Não, absolutamente, eu não conheço, não tenho. Às vezes na nossa vida, no dia a dia, isso cada um de nós é que vai ter que olhar para dentro de si mesmo e falar. O que Deus está usando para me confrontar com quem eu sou? Né? O povo de Israel foi confrontado com os recabitas. Deus trouxe aquele povo e falou assim, e Deus não falou, Deus trouxe. E colocou diante de Jeremias, falou assim: dá o vinho para ele. Dá o vinho. Eu fico imaginando nós, muitas vezes, oferecendo um manjar maravilhoso. O diabo usa muitas coisas assim. A pessoa acha que o diabo, ele tem chifrinho e é vermelho. Quem dera fosse assim. A gente identificava logo. O diabo, ele tem um rosto bonito, né? Canta bem, tem tudo aquilo que você gostaria. Então ele é sedutor e mentiroso desde o princípio. Quando o diabo
ele tenta Jesus não com coisas bobas, ele tenta Jesus com coisas que seriam muito importantes. E aí o diabo nos oferece esse alimento, ao contrário dos recabitas, a gente se farta no pecado. Não é? E nós precisamos vigiar para que possamos estar em obediência. E obedecer, irmãos, não é apenas nos momentos em que eu concordo. Quando eu concordo, fica fácil. Né? Quem dera, né? Se o meu pai chegasse para mim, meu filho, por favor, vê se dorme mais tarde para acordar bem tarde. Aí seria muito fácil, bom demais. Né? Difícil é obedecer quando na verdade... Hein? Não é? Seria uma coisa maravilhosa. Mas aí você, quando o pai fala e eu não concordo, é difícil você falar assim, Ou você acha que os recabitas também não devem ter se encantado com o interior do templo, com todo aquele luxo, com a autoridade das pessoas que estavam ali, dizendo para eles, beba. É isso. Com a autoridade, falando, beba. Olhando o povo de Israel, os grandes chefes, sacerdotes, o profeta, beba. E ele ter a coragem de firmar o seu coração naquilo que ele cria. Porque nós somos o povo que caminha não pelo que vê, mas pelo que crê. Amém? E então eu tenho que ser firme no obedecer ao Senhor. Quando você pega sobre obediência, 1 Samuel 15, 22, a palavra diz assim, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos? Hoje de manhã nós vimos que holocausto é o quê? É queimar a oferta e a oferta sobe, né? Integral. Em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É melhor você obedecer do que sacrificar. Fazer ofícios santos, sem que você tenha isso no coração e sem que você esteja obedecendo. Tem que obedecer. Tem que obedecer. É igual quando você vai servir o exército. O cara fala assim, meia volta, vou ver. Acabou, não vai discutir. Eu acho que eu não vou agora não. Né? Nos bombeiros lá tem a oportunidade, o batalhão está todo reunido lá, o comandante fala alguma coisa, você pode levantar o dedo. Eu prefiro deixar para almoçar mais tarde. Tem. Está preso. Né? Não tem nem como. Não tem como. E aí quando Deus fala, aí Deus vai ter que trazer o corpo de bombeiros para dentro da igreja e falar o seguinte, ó, tá todos eles aqui em ordem, aqui direitinha, e vocês não ficam em ordem, não cumprem. Não cumprem. Eu sempre penso na minha vida da igreja, e eu me cobro muito, porque na verdade eu também me cobro para o meu trabalho. Para a escola não, porque eu sempre tive algumas coisas com relação à escola, mas eu gostava tão pouco da escola que eu estudava para passar logo. Né? Era um princípio, eu estou doido para sair disso. Então eu estudava muito para que não tivesse o mínimo risco de continuar naquilo. Né? Um bom incentivo, né? É um bom incentivo. E assim a gente vai aprendendo na vida que aquilo que é custoso é melhor se fazer logo. Não deixa para amanhã não, que amanhã você vai arranjar outra desculpa e fica pior. Faça logo. Ora, Paulo escrevendo a Timóteo, que era um menino, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, isto aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque quando fala em obedecer, eu sempre penso numa reflexão retroativa. Eu sempre penso, vou obedecer porque este é o Senhor. Porque obedecer, em primeiro lugar, é reconhecimento de autoridade.
Obedecer, em primeiro lugar, é reconhecimento de autoridade. Eu preciso ouvir e saber qual é a autoridade de quem fala. Mas hoje nós estamos ouvindo o que é humanamente contestável e biblicamente inadmissível. Eu preciso ter muito cuidado, porque essas ordens, elas não vêm lá de fora. Quando a Bíblia fala de apostasia, ela não acontece num grupo estranho, ela acontece dentro do grupo. Quando os recabitas chegaram dentro do templo, eles não estavam ouvindo dos romanos, eles não estavam ouvindo de um outro grupo, não. Eles estavam ouvindo do povo de Israel, dos líderes de Israel. Tomem vinho. Qual é o discernimento? Ora, você me diz, toma vinho, mas há 200 anos atrás, os nossos pais disseram, não tomem vinho. Então, obedecer tem que ter, na verdade, um reconhecimento de autoridade. E a autoridade do cristão está na palavra. O cristão verdadeiro, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, é na palavra. Não adianta arranjar outros modos encantadores, porque eu vou querer a palavra. Eu quero na palavra. Então, nós precisamos caminhar debaixo dessa autoridade da palavra. Opinião, todo mundo tem, até o diabo. Mas eu tenho que ter a autoridade reconhecida para que eu possa obedecer. Segundo, tenho que ter certeza de segurança, porque isso tem que estar no meu coração. Se você está, eu não sei se devo, não sei se é correto isso, gente. Devo fazer? E vai e faz? Você está sendo completamente irresponsável. Eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor me falou, e aquilo que o Senhor me fala me traz paz ao coração, amém? Traz paz ao coração. Não adianta inventar coisas. Né? Tem na internet aí, você vai encontrar uma biblioteca, uma videoteca de idiotices bíblicas. Né? Você vai encontrar gente tentando convencer você a não dar o dízimo, a dar o trízimo. Não tem. Vai encontrar também outras pessoas chegando para você e falando, olha, você dá 1.000, que Deus vai te dar 10.000. Eu falo para você, não são só os católicos que têm papa, não, os evangélicos também têm. E idolatram. Não são só os católicos que têm, na verdade, promessa, não. Os evangélicos também têm. Fora da Bíblia, mas tem. Né? E essas coisas acontecem exatamente porque eu não estou medindo a autoridade para que eu possa obedecê-la. Eu estou indo pelo meu coração. Né? Então eu preciso, para obedecer, tenho que ter obediência com reconhecimento de autoridade, com a certeza que me vem ao coração e humildade diante de Deus. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu obedeço ao Senhor e eu fico em paz. Por isso que Pedro, no capítulo 5, versículo 6, vai dar aquele conselho que é muito básico, maravilhoso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Prepotente não consegue nada de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, eu obedeço ao Senhor, o Senhor está me dizendo algo, eu vou permanecer firme naquilo que a palavra está me dizendo. Não vou me aventurar, porque o coração dúbio é aquele coração que está fazendo concessão ao mundo e está aqui. E a salvação, ela é dom gratuito de Deus, mas para aquele que crê no nome de Jesus. E crê, você não crê de boca para fora, porque o Senhor conhece os que são seus. Como é que é aquela música? O Senhor...
O Senhor conhece os que são seus. Amém, né? É bom ter uma voz maravilhosa dessa, né? Então, irmãos, eu preciso estar mirando o Senhor, falando, Senhor, é isso mesmo? Porque a palavra que nós lemos, os recabitas não tiveram dúvida. Então, falaram para eles assim, olha, pode beber o vinho. E falaram assim, olha, deixa eu te falar, nós não bebemos vinho. E mais, eles deram a razão porque não bebiam vinho. Você está alcançando que eu não estou apenas, embora seja a base daquilo que eu creio, não estou apenas discutindo se você deve ou não beber vinho. Né? Isso é muito raso, não estou discutindo isso. Eu estou dizendo se você deve obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor tem proposto para o seu povo. Né? Então tem uma abrangência, a mensagem de Deus não se restringe ao beber vinho, embora eu, pessoalmente, como pastor, eu defendo exatamente que seja preservado o nosso corpo, intelecto, evitando o vinho. Segundo, nossa tradição é a palavra do Senhor, manifestação de ordem e juízo. O que é tradição? É trazer de um lugar para outro. Você traz do passado para o presente. Quando você vê os recabitas, eles estão relembrando Jonadab e estão relembrando Recabe. Relembrando tanto até no nome. Traz do passado para o presente aquilo que você tem que fazer. Porque a modernidade leva para o inferno, deixa eu te falar. A modernidade leva para o inferno. A pessoa vai fazendo concessões à sua vontade, vai abrindo guarda de um lado para o outro e vai se esquecendo das coisas do Senhor. E olha, nós estamos vivendo o tempo da graça, mas a graça, ela colocada sobre nós, ela na verdade cria uma responsabilidade do homem, porque o homem passa a ser livre para caminhar sobre a graça. E quem é luz não caminha fora da luz. Amém? Quem é luz não caminha. Se você está tendo que vivenciar coisas que não estão na palavra, vê que a graça em você não foi em vão. E Agostinho diz que eu tenho uma graça de Deus que passa e não volta mais. O meu grande medo é que eu não esteja percebendo o momento de Deus na minha vida. Você precisa perceber o momento de Deus na sua vida. A igreja do Senhor, ela precisa ser despertada para isso. Eu não sonho numa igreja que seja de vanguarda, uma igreja avivada. Eu fico até arrepiado quando falo avivamento, porque desgastaram a palavra. Falar avivamento, você logo pensa em um grande show, louvor, né? E quando fala em avivamento para mim, eu penso exatamente em sexta-feira, vigília, na igreja Bethesda. Isso é avivamento para mim. Isso é avivamento. O mover de Deus sexta-feira foi tremendo, né? E isso me faz ir para casa feliz. A nossa tradição é essa. Trazer a palavra de Deus ao meu coração. É a única tradição que serve a minha vida espiritual. Não tem tradição de homens, tradição de igreja, tradição de princípio, nada disso. Nada disso. Né? Os judeus, eles construíram sobre a Torá o Talmud. O Talmud é aquele conjunto de regras que Jesus odiava. Por quê? Porque as pessoas cobravam dos outros, mas elas mesmas não faziam. Os fariseus não faziam. Por que Jesus batia tanto nos fariseus? Por causa disso. Cobravam das pessoas e eles mesmos não faziam. Nós não somos chamados para julgar, nós somos chamados para amar. Né? A pessoa vai na casa do outro, aí fala assim, e o pastor tem disco do Chico Buarque aqui, está em pecado, hein? Aí fica, como se a pessoa, quer que eu coloque um troninho para você? Né? Quer? Para você reinar? Né? Nós não somos chamados para julgar o outro. Nós somos chamados para amar o próximo, amar as pessoas e desejar ardentemente que aquela experiência que eu estou tendo com Deus seja comunitária, no sentido de que as pessoas também possam experimentar. O desejo do meu coração é que todos sejam salvos. É a mesma coisa que Deus fala através de Paulo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos
e sejam, na verdade, conhecedores da graça de Deus. Né? Quando perguntaram para Paulo, lá em Romanos 10, se não me falha a memória, os judeus vão ser salvos? Ele fala assim, o desejo do meu coração é que todos eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque eu dou testemunho que eles servem a Deus, mas sem entendimento. Olha a sabedoria da palavra de Paulo. Ele deseja que sejam salvos. O meu desejo é que eles cheguem a ser salvos e compreendam a razão da fé. A mesma coisa acontece com a gente aqui. Né? A salvação é gratuita. De Deus para nós é de graça. De nós para Deus é outra história. Né? Você tem que falar, eu quero. O seu querer limita o poder de Deus por vontade de Deus. A soberania de Deus foi tão grande que ele abriu mão de si mesmo para que você pudesse amá-lo de coração. Né? Amém? Terceiro, fidelidade. Fidelidade é prova de amor, confiança na verdade. Fidelidade que vem do fundo do coração. Ser fiel ao Senhor. Quando Jesus olhou o povo que louvava, Mateus 15, versículo 8, ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como é que Jesus sabia disso? Porque Jesus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu, Jesus conhece os seus limites, Jesus sabe por onde você anda, Jesus sabe quando você se deita. Ele olhou a multidão e falou, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe. Eu poderia contar centenas de vezes que eu vim à casa do Senhor, mas o meu coração estava longe do Senhor. Está longe do Senhor. Às vezes você vem à casa do Senhor e você pode ter uma simpatia, um convencimento de Jesus, mas não foi convertido. Tem que ser convertido para você amar o Senhor. Então eu preciso, a fidelidade brota desse amor. Desse amor. Por que eu sou fiel a alguém? Porque eu amo. Por que o casamento às vezes vai caindo por terra? Porque nós deixamos de cultivar o amor. Só o amor, né, pode construir laços de fidelidade. Só o amor consegue enxergar no outro aquilo que o outro é. Só o amor faz você ser fiel ao outro. Se não tiver amor, amigo, você vai começar, é incompreensível. Às vezes eu ouço as pessoas comentando, e tem um colega meu lá no trabalho, eu tenho que ter cuidado de não falar para ele ouvir essa pregação, e ele fala muito da mulher dele, muito mal. E eu falo assim, eu não sei como que uma pessoa pode escolher aquilo que lhe faz mal. Não é isso? Porque é um ato de liberdade você chegar a escolher. E você vai crescendo, vai experimentando as qualidades e os defeitos. Né? Há uma pessoa que já me disse que no namoro você descobre as qualidades do outro. No casamento você começa a descobrir os defeitos. Mas eu acho que não é por aí. Você ama a pessoa. E quem ama, aperfeiçoa, não é? Aperfeiçoa, né? Quem ama se desdobra por agradar, constrói o amor. Isso que faz ser fidelidade, né? Hoje porque a palavra fidelidade, ela está usada no inglês também, eu achei interessante. Não sei se eu vou falar certo aqui, né? A expressão inglesa diz que é wireless fidelity, é isso? É isso mesmo em inglês? É ou não é? Wireless fidelity. Isso significa Wi-Fi. Quando você fala Wi-Fi, você está dizendo fidelidade sem fio. Não é isso? Amém? Fidelidade sem fio.
Você então, me desculpe, eu vou falar para você, você é o wireless fidelity, porque você não tem um fio visível com Deus, mas você guarda fidelidade a Deus porque você ama o Senhor, amém? Amém? E isso é maravilhoso, irmãos. É o povo que busca o Senhor porque ama o Senhor e sabe que o Senhor tem cuidado de nós. Falei direitinho, né? Falei direitinho. E por conta disso, né, nós somos, nós somos herdeiros da promessa. Irmãos, e aí eu vou entender a razão do caminho de Deus com relação a essa pregação. Né? Nós somos herdeiros do Senhor. E o que o Senhor diz, né, em João 14:2? O que Deus diz em João 14:2? Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa é a promessa de Jesus. Lá na casa, junto do meu pai, é um lugar amplo. Eu vou preparar um lugar para vocês. Por isso, nós, os cristãos, não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós somos nômades. Nós estamos caminhando por aqui. Quando chega Lucas, em Lucas 12, Jesus conta uma história que ilustra bem o que o Senhor quer falar para você e para mim hoje, né? Conta uma parábola sobre um homem rico, que ele prosperou tanto, né, que ele disse: vou aumentar meus celeiros, está tudo muito bom. O celeiro dele já estava abarrotado. Ele falou: vou encher mais, quero muito. E aí a palavra de Jesus: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Qual é o tesouro que nós estamos preparando? Nós somos nômades, nós moramos em tendas. Nós não estamos querendo fixar aqui o nosso lugar. Porque a promessa de Deus, ela é melhor para nós. Se o mundo me oferece a bebida, me oferece o manjar, o vinho, o manjar, eu vou falar: não quero não. Porque a palavra de Deus é que me alimenta. Jesus é o pão vivo descido do céu. É isso que me sustenta. É isso que me dá nova vida. É isso que me dá nova vida. Então eu fico respirando um ar de renovação dentro da igreja. Não é uma igreja onde eu vá apenas buscar o deleite da carne. Não sei se você já viu aí engraçado. Eu vi isso ontem, porque um amigo aí de Cabo Frio colocou: não é para rir, mas eu estou rindo. Numa igreja qualquer filmaram um senhorzinho que estão cantando uma música e ele está dançando. Você já viu isso? Né? É uma coisa absurda, porque as pessoas estão mundanizando a igreja. Mundanizando. As pessoas querem só o oba-oba, mas o olhar para si, o deixar Deus fazer e encher-se da graça de Deus, isso vai sendo deixado. E o que o Senhor está nos dizendo hoje: você é meu povo preparado, você é recabita, você é nômade, você não foi chamado para ficar aqui, você foi chamado para estar com o Senhor no lugar que o Senhor está preparando. Pastor, mas eu tenho visão disso. Não. A promessa é feita, mas a visão física você não tem. Né? Em Hebreus 11, capítulo 13, a palavra diz assim: todos eles, ele vai citando todos os que foram abençoados pelo Senhor, todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 está dizendo que todos aqueles que tiveram a promessa de Deus não receberam porque a viram de longe, porque são estrangeiros. Ninguém está recebendo nada de perto. Por isso que é insanidade nossa deixar as coisas de Deus
para nos ocuparmos das coisas do mundo. E escuta uma coisa, coloca Deus no trono de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha juízo. Coloque o Senhor, fala, Senhor, eu não posso abrir mão daquilo que é seu. Eu não posso abrir mão de trabalhar na tua casa. Eu não posso abrir mão de fazer a tua vontade. Eu seria louco se eu estivesse preocupado em erguer um celeiro enorme, sem me preparar, sem estar vivenciando a tua vontade na minha vida. Eu quero ser recabita. Eu quero olhar o vinho e falar, não quero beber. Eu quero olhar as coisas, não quero isso. Eu não quero porque eu sirvo ao Senhor. Ah, mas vem aí o carnaval, não tem problema a gente ir para lá. Tem problema porque eu não vou cumprir algo que não tenha sido mandado pelo Senhor. Coloque Deus no trono do seu coração. Renuncie a você. Renuncie às suas obrigações do mundo. Renuncie. Por amor ao Senhor, guarde fidelidade com Ele. Porque senão Deus vai trazer de fora para mostrar para você que você não foi o justo que deverias ter sido. Senão no dia que nós estivermos no céu, você vai ver muita gente que Deus vai receber melhor que você. Jesus fala das prostitutas. Jesus vira para os fariseus. Jesus não disse que os fariseus iriam para o inferno, mas ele disse, as prostitutas vos precederão no reino. Sabe por quê? Porque tem gente lá fora que se tivesse recebido o que você tem recebido, seria muito mais fiel ao Senhor do que você tem sido. Deus está falando, amém? Glória a Deus. Por isso que Deus colocou na frente dos israelitas os recabitas. Trouxe aquele povo pobre, sujo, lá do deserto, falou, põe dentro do templo. Põe aí no templo. Agora pega essa taça e coloca na frente dele a taça. Põe aí. E os homenzinhos tudo humilde lá. Nosso pai ajudou Jeú a acabar com os profetas de Baal. Toma o vinho. Não. Se fica aqui. Não vou não. Toma aí. Eu estou mandando, sou sacerdote do Altíssimo. Não vou não. Sabe por quê? Porque Deus não quer. Deus precisa de homens e mulheres. Deus não precisa de aproveitadores. Deus precisa de homens e mulheres, pessoas que guardem fidelidade, alta fidelidade. Não sei como fala esse em inglês, não. High fidelity, como é que é isso? É isso? Meu Deus, eu estou ficando ótimo nisso, né? Estou ficando, olha, e com uma aula só de inglês, hein, Wesley? Eu preciso guardar no meu coração, amor ao Senhor é que cria fidelidade. A pessoa que não tem fidelidade a você, deixa eu te falar mulher, deixa eu te falar homem. A fidelidade é resposta de amor. Por isso que está essa bagunça toda, porque as pessoas não guardam fidelidade porque não amam. Não amam. Fidelidade, a palavra fidelidade é você ouvir um som aqui e ele chegar aqui igual. Chegar igual. Eu não posso deturpar aquilo que Deus está ordenando. E aí, Hebreus 13, 14, a palavra diz assim, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmão, pelo amor de Deus, como é difícil que as pessoas compreendam isso. É transitória a sua estadia aqui. Você não nasceu para cuidar das coisas daqui, ainda que você possa administrar aqui e acolá. Escuta uma coisa, nós somos o povo da visão, nós somos o povo da promessa. Como é que você abre mão das promessas de Deus por coisas que estão te garantindo apenas que você vai viver um pouquinho melhor? Palavra, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Aí vem os israelitas e te oferecem vinho da prosperidade, vinho das promessas furadas, e vai todo mundo pagando, como se isso fosse, na verdade, promessa que há muito tempo se notou que eram muito ruins. Desde o tempo da Igreja Católica que eles estavam fazendo isso. E agora, no meio do povo evangélico, eles vêm jogando esse lixo, e lixo na televisão, e lixo nos cultos, nas igrejas, envergonhando o rosto de Deus, porque Deus não comercializa a sua graça. Deus ama porque você
é filho dele. E aí a gente busca o que do Senhor? Busca estar extremamente entregue ao Senhor, falando: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Como bom filho, eu quero tomar conta da minha vida de forma que eu seja elogiável. Elogiável. Porque o filho gosta disso. Um dia eu cheguei para o meu pai conversando comigo, ele virou para mim e falou assim: meu filho, eu preciso te falar que você nunca me trouxe nenhum problema. Você sempre me trouxe muito orgulho pelo que você é. Isso marcou meu coração. Eu falei: é tão bom agradar ao nosso Pai, amém? Se eu falo isso do meu Pai terreno, como é que eu vou falar para o meu Pai do céu? Senhor, eu tenho que ter carinho com as coisas do Senhor, carinho com as coisas que Deus colocou para nós, com as providências que Deus tem tido conosco, os cuidados de Deus, antes que isso nos seja tomado. Amados, 1 Pedro capítulo 2, 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A palavra está falando é só de renúncia. O que os recabitas fizeram diante de Jeremias foi renunciar. Eu não creio que eles não tivessem, no fundo, o desejo de beber aquele vinho. Eu não creio que Daniel, diante do manjar do rei, não tivesse a carne pulsando, desejoso de comer e beber daquilo. Mas eu clamo ao seu coração para que você tenha temor de Deus para falar: Senhor, eu conheço a tua palavra. Eu conheço a tua palavra. Eu conheço o que Jesus estava falando. Quando Jesus falava: busca em primeiro lugar as coisas do céu, põe lá o teu tesouro, ele estava falando para mim. Ele estava falando: cuida das minhas coisas, Francisco. Ele está falando para o Igor: cuida das minhas coisas, cuida do meu povo. Está falando para o Rafael: Rafael, seja um exemplo para mim, até que eu volte. Deus está te entregando alguém. O samaritano, na verdade, é Jesus. Jesus, quando conta a parábola do samaritano, diz que ele estava descendo, passou por várias autoridades e tinha um homem ferido. Ele levou ao final para a estalagem e falou assim: olha, cuida dele, porque quando eu voltar, eu te pago. Irmãos, aquele que está do seu lado, com as feridas que ele tem, foi deixado ao seu lado por Jesus para que você cuide dele, até que Jesus volte. Você é a boa estalagem que acolhe as pessoas. Igreja só tem sentido assim. Igreja não é lugar da gente cantar. A gente pode até cantar. Igreja não é lugar da gente dançar. Pode até dançar. Igreja não é lugar para você ficar arrepiado. Pode até ficar. Igreja é lugar de agir de Deus na minha e na sua vida. Deus agindo. Deus compreendendo que você é homem e mulher de autoridade. De olhar e falar assim: Senhor, eu não quero. Eu não faço. Senhor, esse é o meu testemunho de fé. Esse é o meu testemunho. Andando em terras estrangeiras, provando a água amarga, mas sendo fiel à tua palavra. Fidelidade, que é a minha resposta de amor a Deus. É isso que traz conversão na vida do homem. É isso que Jesus me ensinou, é isso que Jesus está nos ensinando. Senão Deus vai buscar testemunho no estrangeiro.
vai colocar diante de você uma pessoa de fora para falar para você, sendo você cristão, não devia ser luz? Eu preciso me cobrar. Sim, eu digo não a Deus diariamente. Eu digo não a Deus quando Deus está me dando ordenanças que são muito claras, pessoais, de renúncia, de jejum, de sofrimento, mas crendo do fundo da minha alma que eu estou servindo ao Senhor. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Esse é o melhor momento da noite, porque Ele vem para que você possa se aproximar do altar de Deus. Eu creio que Deus tem muito a fazer na sua vida. Você não está aqui por uma concessão sua ou por uma coincidência. Você está aqui porque o Senhor te amou desde o princípio. Há um propósito de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, porque o melhor de Deus acontece dentro. Deixa Deus falar no teu coração, porque a reclamação de Deus para Jeremias era que o povo de Israel não conseguia obedecer. Não conseguia. O povo não conseguia perceber quando Deus estava falando. E Deus trouxe aquele povo para confrontar Israel. E hoje Deus fala conosco para nos confrontar também no coração. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho sido identificável. As pessoas que me olham veem em mim as marcas de Jesus. Talvez eu tenha necessidade de reconhecer que Jesus precisa lavar o meu coração, renovar a minha vida.